Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você está vendo esse vídeo, mas o importante é que nós estamos aí juntos mais uma vez para aprendermos um pouquinho mais sobre a história da humanidade. E eu te convido então hoje a usar a sua imaginação pelo aquilo que você já conhece, principalmente por cenas, para nós desvendarmos um pouco do Império Romano e da Roma Antiga, né? Que foi importantíssima para uma das coisas que nós temos. Todas as civilizações foram importantes, mas essa daqui, junto com a Grécia Antiga, que nós já vimos, ela vai trazer para nós algo muito impactante que vai mudar inclusive o modo como se governa. Mas não só o Brasil, não só a América, mas todo mundo, tá? Vamos ver a formação desse povo, de onde eles vieram, quem eles eram, tudo isso nós vamos ver, tá? Vamos então adiante aí falar sobre a origem, né, da cidade de Roma, né? Sobre a cidade de Roma nós temos algumas origens, tá? Que não significam que na verdade elas são comprovadas cientificamente falando, mas são algumas teorias a quais nós podemos estudar ela para ver como se formou o povo romano, tá? A que nós mais conhecemos é aquela lenda a qual dois meninos foram deixados às margens de um rio, né, Rômulo e Rêmulo, e eles ali foram amamentados por uma loba, né, que cuidou deles até uma idade mais adulta, onde eles puderam formar a cidade de Roma, onde um irmão matou o outro e ele reina sobre Roma, tá? Seria uma origem mitológica, que durante muito tempo foi sustentada assim. Agora nós temos outras duas teorias de como Roma, a cidade de Roma surgiu, e aqueles povos que hoje estão na Itália, que nós vamos ver agora há pouco, foi depois da destruição de Troia, naquele período da Grécia, invadindo Troia, nas conquistas de Grécia, do período homérico, uma parte dos troianos, liderado por esse camarada aqui chamado Enéas, eles foram então depois dessa guerra para a Península Itálica, tá? E outra também sustentada pelos historiadores é que a Itália foi povoada por povos indo-europeus, né? Pastores e pequenos agricultores. Então, através disso aqui nós temos algumas teorias de como se formou esse povo, né? Que na verdade não se tem só um povo, na verdade. Na verdade, a Península Itálica ela era formada por vários. Então nós vamos ver quais foram os povos que ali então habitaram para formar o que hoje nós temos o povo, né, ou a nação italiana, os italianos. Nós temos então, como nós vimos, aquelas hipóteses, e aqui nós temos os povos que formavam a península, que habitavam na Península Itálica, tá? Nós temos esse verdinho aqui ao norte, nós temos os etruscos. No centro da península nós temos os povos itálicos. Esses povos itálicos são latinos, sabinos, tá? Mais ao sul da ilha de Cilícia, ao sul da Península Itálica, eu tenho os gregos, porque eu não sei se vocês lembram, mas os gregos formaram algumas colônias na região da costa do Mar Mediterrâneo. Eu tenho os cartaginenses também, da ilha de Cartago, tá? E eu tenho outros povos também que habitavam essa região. Então, a maioria do povo romano, né, que vai se dizer romanos, italianos, eles vão ser formados pelos povos latinos e pelos etruscos. Isso aqui vai dar uma briga danada mais lá na frente que nós vamos ver. Mas vamos por partes. Aqui, os povos que formavam a Península Itálica. E aqui nós vamos ver os períodos que Roma teve, tá, na sua extensão. Se nós observarmos, foi um período de mais de 1000 anos de existência entre monarquia e império. Então o período da história dos romanos se divide em três: em monarquia, república e império. Hoje, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a monarquia e sobre a república, que é um conteúdo muito extenso. Bom, nós vamos falar sobre o período monárquico então. Lembra do professor falar para vocês que os etruscos e os latinos iam dar umas brigas, iam dar algumas tretas por ali? Pois é porque na verdade esses dois povos é que vão sempre estar disputando quem vai estar no governo
topo, no caso, digamos assim, no governo maior, no cargo maior, que seria o rei. Mas antes de nós falarmos do governo, já que a monarquia vai ser um rei, nós vamos falar um pouquinho da sociedade. Como que a sociedade, como que os povos estavam divididos ali, tá? Os da classe mais alta eram chamados de plebeus. Plebeus não, desculpa, opa. Os da classe mais alta eram chamados de patrícios, tá? Esse patrício, eles eram grandes proprietários de terra e eles tinham poder tanto político, pois só eles participavam da política, como também um poder sobre os outros, as outras classes que nós temos ali. A segunda classe que nós temos aqui vai ser os clientes. Esses clientes aí eram pessoas que prestavam algum tipo de serviço para os patrícios. Em troca disso, eles tinham algum tipo de proteção, tá? Nós temos depois os plebeus, que era a classe mais pobre, né? Mais pobre que eu digo envolvendo desde alguns pequenos comerciantes, servidores braçais, artesãos. E no final, na base da pirâmide da população, eu tenho os escravos, que eles poderiam ser conseguidos através de guerra e também poderiam ser adquiridos através de alguma conta que, se porventura, por exemplo, né, algum patrício ou algum plebeu ou algum cliente chegasse a adquirir ali então algo emprestado dos patrícios e ele tivesse que cobrar, se ele não tivesse condições de pagar, ele se tornaria também escravo. Essa sociedade aqui, que nós vemos no período monárquico, ela não vai mudar. Ela vai ser a mesma sociedade no período republicano e no período do Império. Beleza. Então vamos lá agora para o governo. Então a sociedade dividida em 4 classes sociais: patrícios, clientes, plebeus e escravos. E o governo, como que era organizado o governo, professor? Dos romanos, tá? Os romanos em si eram uma monarquia, só que é uma monarquia diferente do que nós estamos acostumados a ver, onde um rei manda em todas as coisas, tá? No período monárquico de Roma, quem mandava era o rei. Ele era o chefe político, ele era o chefe religioso, ele era o chefe militar, tá? Executava todas as leis. Porém, ele não mandava sozinho, tá? Ele tinha o apoio do Senado e tinha o apoio também das assembleias centúrias ou os comícios curiais. Professor, o que era esse Senado? Esse Senado aí, na verdade, eram anciãos mais velhos da cidade, anciãos, porém eles eram patrícios, tá? Porque só os patrícios, por enquanto, vão ter participação na política, tá? Eram anciãos e eles ajudavam na elaboração de leis, eles também eram responsáveis por cuidar das decisões do rei, inclusive também escolher o rei, porque o rei nesse período aqui, outra característica que nós temos, ele não era hereditário, ele era escolhido pelo Senado. E o outro grupo também que auxiliava os reis eram as assembleias centúrias ou os comícios curiais. Esses comícios curiais aí, essas assembleias centúrias, era na verdade formada por guerreiros que eles também votavam as leis do Senado, tá? E eles poderiam também escolher alguns altos funcionários. Esse comícios curiais aqui, ele não era sempre, geralmente ele era mais organizado quando havia uma convocação da parte do rei. Mas a monarquia, aqui nós vemos uma monarquia um pouco diferente, uma monarquia onde o Senado auxilia o rei, apesar do rei ser o poder maior, tá? Esse período de monarquia aqui vai durar aproximadamente mais de 200 anos, tá? Professor, e como que acaba esse período monárquico aí? Esse período monárquico acaba com a disputa entre reis latinos e etruscos. Agora vai ser a hora que aquele pessoal, aqueles povos que moravam na região de Roma, da atual Roma, eles vão começar a disputar pelo poder. Só lembrando que os reis eram escolhidos pelo Senado. E o que acontece? Esse último rei aqui, chamado Tarquílio, o Soberbo, ele vai querer governar a cidade de Roma sem o apoio do Senado, passando em cima das leis do Senado. Logo então, como o Senado ele tinha uma força política,
Logo então ele é deposto, né, e tem algumas histórias em que ele fugiu, em que ele foi morto, né, algumas histórias, digamos, quase um pouco mitológicas, mas na história mesmo romana, sobre a cidade de Roma, ele sai do poder, ele é deposto, e quem tinha o poder maior, tá, fora o rei, era o Senado. Então o que acontece? Esse Senado então vai acabar tomando conta do poder de Roma. Então a partir do momento em que o rei Tarquínio ele deixa o cargo e o Senado começa a tomar conta do governo de Roma, vai acabar o período monárquico e vai começar então agora o período republicano, tá? Agora a sociedade vai continuar sendo a mesma, como o professor havia falado agora há pouco, só que quem faz parte do governo, das decisões, vão ser outros. Nós tínhamos o Senado, que ainda continua sendo o Senado, né, que vai eleger esses magistrados, vão poder fazer as leis, votá-las. Nós temos as assembleias, como nós vimos no período, participavam delas soldados, né? Todos eles também eram patrícios, não tinham acesso a nenhum cargo político, plebeus e clientes. E agora, no lugar do rei, nós temos os magistrados, tá? Esses magistrados, eles eram escolhidos pelo Senado. Então o Senado continua com aquele poder que nós vimos no slide anterior, ele continua com o poder de escolher os reis, só que agora escolhe a parte magistratura, e também agora vai ter outro tipo de poder superior ao Senado, que na verdade vão ser os magistrados, tá? Quando nós estivermos vendo cargo por cargo aqui, que na verdade era escolhido pelos cônsules, pelo Senado, né? Vamos tentar assimilar alguns cargos desse daqui com alguns cargos administrativos que nós temos hoje, nos nossos dias atuais. Então vamos ver, eu tinha então os cônsules, que eram dois na verdade, eu tinha o pretor, o edil, o questor e também o censor. Os cônsules, o que os cônsules eram responsáveis? Os cônsules eram responsáveis por comando de exército, por todas as decisões tomadas durante o governo republicano, porque agora não é mais monarquia, porque não é o rei quem manda mais. Agora são os magistrados junto com o Senado. Então, os cônsules, eles são responsáveis por momentos de guerra, por presidir o Senado, ou seja, seria um poder maior, digamos assim. Abaixo do cônsule, nós temos o pretor. O pretor, ele era responsável por executar todo tipo de justiça. Então nós temos os cônsules com um poder maior, com comando de exército, tempos de guerra, presidir as assembleias com os senados. Depois nós temos os pretores, que eram responsáveis pela justiça. E logo depois dos pretores, nós temos o quê? Os edis, tá? Esses edis, eles na verdade, eles tomavam conta de diversas coisas durante a Roma republicana. Desde construções até a organização de diversos eventos, tá? Se parece muito com as secretarias de obras, secretarias de esporte e lazer dos dias de hoje que nós temos. Outro cargo que nós temos aqui nos magistrados são os questores. Os questores, eles eram responsáveis por receber os tributos e eram responsáveis também por cuidar das finanças da Roma republicana. E o censor era responsável por fazer o censo, ou seja, a contagem da população. Nós temos aí então, durante o período republicano, um tipo de governo totalmente diferente, porém, quem vai ser o poder maior? Aí nós vamos ter os magistrados através do cônsule, porém a Assembleia e o Senado vai continuar como era no período monárquico, tá? Então aqui, já que é república é algo do povo, né, algo para o povo, nós vamos começar a ter alguns probleminhas ali entre essas classes sociais, tá? Professor,
Por que vai começar a ter uma briga entre essas classes sociais? Primeiro, os patrícios eram os únicos que poderiam participar da questão política. E, inclusive, era naquele esquema que nem casamentos eram possíveis se realizar entre patrícios e plebeus, né? Aquelas velhas histórias de amor, né? Onde o patrício se dá a uma mocinha plebeia, e nós vimos essas histórias de amor que, na verdade, na Roma republicana existia sim. Então eles não podiam participar da política, eles não tinham acesso a cargos públicos, eles não votavam, eles não tinham poder algum sobre Roma, tá? Muito menos matrimônio, casamento, tá? Então era uma classe bem diferenciada entre os dois, principalmente por questões também financeiras, porque eram grandes latifundiários, proprietários de terras, os patrícios, tá? E também havia uma certa insatisfação, como eu falei lá no começo, porque os plebeus que não conseguiam pagar alguma dívida referente a alguma coisa que foi pego ou comprado dos patrícios, o que acontece? Eles vão se tornar escravos. Então, na verdade, o poder dos patrícios era muito grande sobre os plebeus, tá? E também sobre os próprios escravos que pertenciam aos próprios plebeus. E os coitadinhos dos plebeus, nesse período republicano, eles vão começar então agora a fazer parte do quê? Do exército, tá? Romano, tá? Ou seja, pega aquela massa, ou seja, os pobres, vamos dizer assim, né? E vamos formar e eles vão fazer parte do exército, sim. Então havia uma desigualdade muito grande entre essas duas classes sociais, tá? Porém, como é um poder de república para o povo, os plebeus eles vão começar a fazer algumas revoltas. Por quê? Por conta do quê, professor? Por conta dessas injustiças que se tinham, por conta da falta de participação na política, pela questão de dívidas, de se tornarem escravos. Tudo isso vai fazer com que gere uma grande tensão entre os patrícios e os plebeus, tá? E vai ser um período também na história de Roma, daqui a pouco nós vamos ver lá na frente, mas vai ser um período que Roma vai começar a crescer territorialmente falando, conquistando outros lugares. E os outros lugares, quem não era rico também era chamado de plebeu. Então os plebeus vão começar a crescer em uma quantidade de número e eles vão querer participar da vida política, é claro. Tá? O que acontece então? Os plebeus, que na verdade faziam parte desse exército, eles vão fazer o quê? Eles vão tentar se reivindicar, não vão conseguir e vão sair da cidade de Roma. Eles vão se retirar da cidade como uma forma de manifestação, porque na verdade não tinha essa participação e a desigualdade era muita, tá? O que acontece? Os plebeus só conseguem voltar, porque na verdade, vamos pensar, né, gente? Os patrícios não trabalhavam tanto como os plebeus. Então, os patrícios dependiam da mão de obra de quem? Dos plebeus. Então, depois que uma grande parte desses plebeus saem da cidade, o Senado vai ter que organizar algo ali, porque na verdade os patrícios precisam de mão de obra. Aí é quando os plebeus vão começar a conquistar alguns direitos, tá? E um dos direitos que eles queriam, meninos, prestem atenção, era participar do Senado, tá? Participar dos tributos. E sabe qual foram as causas que eles ganharam devido a essas revoltas? Atenção, as vitórias que eles conseguiram ter. Tributos na plebe, ou seja, agora eles vão poder participar daquele conjunto de magistrados, tá? A lei Canuleia ia permitir agora o casamento, então agora eles têm acesso à política, eles têm acesso agora a matrimônios. A lei Licínia dizia que um cônsul, ou seja, lá era 2 cônsules, não era nos magistrados que o professor mostrou o desenho? Então, um dos cônsules deveria ser plebeu. Agora imagina só, um cônsul patrício e o outro plebeu. E já tem guerra entre os dois. Imagina só
o que vai virar isso aqui daqui a pouco. Mas enquanto isso, vamos ver algumas vitórias que os plebeus tiveram. Nós tivemos também a Lei das 12 Tábuas. O que foram essas Leis das 12 Tábuas? Nessa época aí, quem sabia de todas as leis eram somente os patrícios. Então os plebeus ficavam tipo assim, sem saber o que fazer, porque não conheciam as leis. Agora as leis então vão ser escritas e todos os plebeus poderão ali ter acesso àquela lei. Alguém vai poder ler para ele aquela lei, alguém vai poder mostrar, ele vai ter como se defender. Tá vendo? Tanto que os status dos plebeus começam a mudar dentro da parte política. Eu ainda tenho outra lei, que é a lei poetélia, ou seja, aquela escravidão por dívida que você, porventura, às vezes não conseguiu pagar o patrício, você ia se tornar um escravo, ela acabou. Então não tem mais aquela questão de você não conseguir pagar e agora você se tornar um escravo. Né? Porque imagina só, gente, se fosse continuar desse jeito, tanto que escravo que ia ter na Roma Antiga. Ia ser só escravo, ia ser um pouquinho de patrício e uma renca de escravo. Né? Nós temos também, então, nesse período aí, leis que aboliram a escravidão, conquistas, então, que eles tiveram no campo político, tá? Não no campo religioso. Eles pertenciam à mesma religião que nós vamos ver mais no final. Tá? Mas eles conseguem então várias vitórias devido a essas revoltas que eles conseguem fazer. E na verdade os patrícios vão ter que dar o braço a torcer, digamos assim, porque os patrícios precisavam da mão de obra dos plebeus. Os plebeus, apesar de participar da vida política, eles ainda vão continuar o quê? Eles ainda vão continuar muitos vivendo como uma classe mais baixa, tá? Mas vão ter acesso à política sim. Partindo então, nesse meio tempo, o que acontece? Eu falei para vocês agora há pouco que Roma começa a expandir não só o tamanho da cidade, mas ela começa a fazer algumas conquistas, como na Grécia, como na Península Ibérica, tá? Como o norte da África. Então o que acontece? Aonde eles dominavam, havia aquela questão, nós precisamos de escravos para trabalhar, e ali também vão ter plebeus. Então vai ser nesse meio tempo aqui que vai crescer o número de plebeus, que eles vão começar a reivindicar alguns direitos para poder participar disso. Só lembrando que os únicos que eram considerados romanos eram aqueles nascidos em Roma, tá? Os outros não são considerados romanos não, tá? O que acontece? Essas guerras aqui que eles começaram a ter são chamadas de guerras púnicas, tá? Que nós vimos falar dessas guerras aí na época dos fenícios, tá? E nós vimos falar dessas guerras também um pouquinho na Grécia, tá? Então foram guerras, nesse período então em que estava acontecendo esse rebuliço dos plebeus, foi o mesmo momento em que eles começaram a crescer territorialmente falando, tá? E o que acontece? Eu falei para vocês que cresce, né, a quantidade de escravos, a quantidade de plebeus, eles vão começar então a querer ter mais direitos, alguns vão começar a participar da política, e o que vai acontecer? A república vai entrar em crise. Por quê? Porque na verdade, alunos, os plebeus nunca vão se dar com os patrícios. Por mais que eles tenham acesso à política, eles não vão se dar bem. E o que acontece nesse tempo aí? Tá? Teria que ter uma forma de governo que contesse todas aquelas revoltas, juntando ainda com as guerras que estavam acontecendo. Então, uma das coisas, tá, que aconteceu junto com as revoltas dos plebeus, que nós vimos agora há pouco, foi uma tentativa de fazer uma reforma agrária, feita por dois irmãos, Tibério e Caio, tá? Todos esses dois aí proporam uma reforma agrária para que os plebeus também pudessem ter um pouco de acesso à terra. Só que a terra pertence aos patrícios, então vai dar problema. Né? O que acontece? Nesse meio tempo todo de guerra púnica, de revolta de plebeus, precisa de um governo mais forte e centralizado, porque os patrícios não vão querer deixar o seu poder todo na mão dos plebeus. E o que acontece? Nós temos aí então um
uma instalação de uma ditadura, tá? Essa ditadura tinha o objetivo, na verdade, de conter essas revoltas aí, tá? Revoltas dos escravos, revoltas plebeias, que nós tivemos diversas revoltas, tá? Porém, liderados pelos patrícios, tá? Sempre colocando os patrícios em cima aí, tá? E o que acontece? Nesse período de ditadura aqui, foram eleitos 2 cônsules, na verdade, para ser magistrados. O nome deles são 2 generais, Crasso e Pompeu, ou seja, começa então a mostrar sinais de uma fragilidade, porque cresce bastante, cresce a quantidade de plebeus, cresce a quantidade de escravos, plebeus vão querer participar da política, então começa a ter uma crise dentro da república. É onde vai ter que se instaurar essa ditadura para conter o quê? Para conter essas revoltas que estavam tendo, tá? Vai continuar essa crise e o que vai acontecer? Como o governo, o território estava se expandindo muito, houve a necessidade de criar um certo tipo de administração, digamos assim, para reger todo aquele território que nós vimos aqui, tá? E também, ao mesmo tempo, combater as várias revoltas, tá? Combater revoltas, parte militar, parte administrativa, então precisava, não seria só os cônsules que conseguiriam fazer isso. Então o que acontece? É feito nesse período aí, é organizado um grupo de 3 pessoas que nós chamamos de triunvirato, tá? Nós tivemos 2 triunviratos ali, tá? Nós vamos ver a função deles era essa, tá? De poder controlar todas aquelas regiões que na verdade os romanos já tinham tomado conta, tá? Que futuramente seria então o Império Romano, tá? E o primeiro triunvirato que se teve foi Júlio César, foi o Crasso, general, e também o Pompeu, tá? Esse aí foi o primeiro triunvirato, principalmente aquele que nós conhecemos como Júlio César. Na verdade, meninos, esse triunvirato, ele era muito bonitinho no papel, mas na verdade havia uma disputa entre esses generais aí para ficar no poder. E infelizmente, o que acontece? Esse César, tá? Júlio César, ele vai ser assassinado porque ele vai ter a oposição do Senado, ele vai contra as leis do Senado. Então vale lembrar que mesmo aqui no triunvirato, o Senado não perdeu o poder, tá? Não perde o poder ainda não, tá? E depois nós temos o segundo triunvirato, tá? Marcado por Marco Antônio, destacando-se aí, né? Marco Antônio, Otávio e Lépido, tá? O principal desse daí, a qual se destaca bastante, vai ser esse Otávio, tá? Porque ele vai ter bastante um apoio político, ele vai conseguir ter também esse domínio na parte militar e por ter esse destaque tão grande, ele vai acabar se tornando o primeiro imperador, aonde deixa-se então de ser república e agora a história dos romanos passa a ser império. Então na aula de hoje nós podemos ver a formação do povo romano, tá? Dos latinos que viviam fora de Roma, tá? Nós vimos então também a monarquia, que foi a primeira forma de governo que eles tiveram ali. Nós vimos que depois passou para a república. Dessa república quem tomava conta eram os magistrados, os senados e as assembleias centúrias. E depois no final nós temos aí uma certa administração chamada de triunvirato, tá? Que na verdade eles não ia se dar tão bem, não eram amiguinhos para sempre, né? Um queria sempre se destacar. E o último que se destacou deles aí todo, como nós vimos, foi Otávio, tá? Na próxima aula nós vamos falar mais um pouquinho, tá? Então nesse vídeo nós vimos a origem do povo de Roma, o sistema monárquico, o sistema republicano, tá? E no próximo vídeo nós vamos ver sobre o Império Romano, porque é um conteúdo um pouco maior, tá? Espero que vocês
tenham entendido o conteúdo de hoje. É muito bom ter você aí do outro lado do computador, do seu celular, enquanto eu estou desse outro lado da telinha pensando em você também. E encontro você então no próximo vídeo falando sobre a história da antiguidade, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, meus alunos, tá? Fiquem em casa, se protejam, se cuidem. Tchau e até a próxima aula, viu?